Walkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal exclusivo de The Walking Dead. E dessa vez é dia de vídeo grande. Uhul! Todo mundo fica pedindo vídeo grande e agora é a hora de isso acontecer de novo, né? A última vez foi com o especial do Wall of War, né? Que durou 36 minutos, mas esse não vai durar tanto tempo assim não, porém vai ser um vídeo grande, talvez a gente arrisque aí uns, sei lá, vocês que estão no futuro que olhem quantos minutos o vídeo tem, não é mesmo? Vamos logo pro vídeo. Dessa vez vamos falar sobre a audiência de The Walking Dead ao longo de todas as temporadas e em números, meus amigos, em números. Vou tentar fazer até um gráficozinho aí pra ficar passando enquanto eu estou falando, porque gráficos são legais, meus amigos, gráficos são legais. Então vamos à vinheta que eu tenho coisa a falar sobre a audiência de The Walking Dead. Bora lá! At the age of 5, I had something in mind. Muito bem, muito bem. Antes de começar a divulgar as informações, vale lembrar uma informação muito interessante. Quando o primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead estreou, o canal bateu um recorde de audiência. Sim, na primeira transmissão de The Walking Dead, um recorde de audiência foi batido. E aí, né, aí começou The Walking Dead, meus amigos. E o número de pessoas que assistiram ao vivo lá nos Estados Unidos, é só lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Que são esses dados, não é a audiência do mundo inteiro. É só nos Estados Unidos, no dia e na hora da primeira transmissão do episódio. E são números arredondados, sabe? Vale lembrar também que eu chequei várias fontes pra ver se essa informação era verídica mesmo, tá? Pode ser um pouquinho errônea? Pode ser, mas isso é o máximo de precisão que você consegue achar na internet, entendeu? É isso mesmo. Então vamos lá. No primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead, a série conseguiu bater 5.350.000 pessoas assistindo a Days Gone By. Isso é muita gente! E foi um recorde de audiência na época, como eu havia dito. Mas vocês que estão vendo aí, podem notar que no episódio 6 da mesma temporada, a audiência subiu, né? E consequentemente, outro recorde de audiência foi batido pela série, né? O de 5.970.000 telespectadores assistindo essa série. Meu Deus, é gente demais! É mais gente que tem no Walker Center, literalmente. E a série não parou por aí. Outro recorde de audiência foi batido quando a segunda temporada estreou em 2011, que foi o de 7.260.000 telespectadores assistindo a estreia da segunda temporada. De 5 milhões no último episódio da temporada anterior, foi para 7 milhões. E ao fim da temporada, no último episódio, né, a gente teve outro aumento considerável, né, que foi simplesmente da série passar de 7 milhões para 8 milhões de telespectadores. É muita gente assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas calma, a gente tá na segunda temporada. Isso não é nem perto do auge, cara. Nem é perto do auge. Vamos pra próxima temporada, não é mesmo? Vamos falar aqui da terceira temporada. E como vocês podem ver aí, no primeiro episódio da terceira temporada, outro recorde da série foi batido, né? De 8 milhões de telespectadores, a gente passou pra 10 milhões de pessoas assistindo The Walking Dead no dia 16 de outubro de 2012, se eu não me engano. 10 mil pessoas assistindo a estreia da terceira temporada nesse dia. E não parou por aí, porque ao fim da temporada, como vocês podem ver, a gente tem 12 milhões de pessoas assistindo a season finale, meu caro. 12 milhões, de 10 milhões ao início da temporada para 12 milhões. E como vocês podem ver no decorrer da temporada, foi quebrando altos recordes aí, né, com o passar da temporada, com a volta da mid-season finale, não é mesmo? E com a season finale do negócio. Bagulho estava fazendo sucesso, né? E agora que o negócio fica muito foda. Eu não sei se vocês lembram, mas o final da terceira temporada deixou um gosto ruim na boca. O episódio não foi muito satisfatório e a gente queria muito saber o que iam fazer da quarta temporada do The Walking Dead, não é mesmo? E aí veio a quarta temporada, né? E o episódio
de estreia da quarta temporada é o que tem mais audiência na temporada inteira. E eu nem preciso falar que foi um recorde, não é mesmo? Só preciso mostrar esses 16 milhões de telespectadores assistindo The Walking Dead, né? Eu só preciso falar isso. E foi um grande recorde da audiência, né? Esse início de quarta temporada. A série manteve a audiência, né? Durante a temporada inteira, né? Durante a quarta temporada inteira, ressaltando os méritos, né? Dos picos de audiência que costuma dar nas voltas da mid-season, né? Lá no episódio 9 e no episódio 16 das bagaças, não é mesmo? Muito bem, vamos pra próxima logo. E na quinta temporada tivemos o recorde, o senhor recorde, porque de 16 mil, uma meta que a quarta temporada só conseguiu bater no primeiro episódio e nunca mais, a série pulou para 17 milhões e 300 telespectadores na estreia da quinta temporada, que, meus caros, né, o que baita estreia foi aquela, não é mesmo? Muito merecido mesmo, porque aquela estreia foi foda, 17 milhões de telespectadores assistindo ao mesmo tempo The Walking Dead. É o senhor hype em pessoa aqui nos mostrando as caras, não é mesmo? E aí, beleza, né? The Walking Dead manteve muito bem a audiência nessa temporada, né? Que você só vê 14, 13 milhões, 15 milhões, é muita gente, cara, manteve bacana. E aí a gente veio com a sexta temporada, que não conseguiu bater os recordes absurdos e monstruosos da quinta, mas que manteve legal também, com o episódio de estreia sendo o episódio mais visto, com 14.630 pessoas assistindo, e na season finale com 14.190 pessoas. Muito bom, meus caros, muito bom. Manteve a série. Eu particularmente gosto mais da sexta temporada, né? Eu acho que ela merecia mais audiência do que a quinta, mas, né, manteve, tá ótimo. Você conseguir manter uma série nesse naipe aqui, ó, você sabe o quanto é difícil você manter uma audiência monstruosa dessa? Você não sabe, né? Tá ótimo, meu caro, tá ótimo, mas não parou por aí. Vamos ir para o fim de 2016, não é mesmo? Onde fomos presenteados com um dos episódios mais fodas de toda a história, não é mesmo? E nesse tivemos a estreia com 17 milhões de novo, meu caro. De novo, bateu 17 milhões outra vez, assim como na bendita da quinta temporada. Bateu no episódio de estreia, bateu 17 milhões de novo. E aí, beleza, e agora é hora de eu falar de uma coisa que foi pauta de muitas matérias, né, de muitas discussões nessa parada aqui, que foi o fato de que The Walking Dead teve uma queda de audiência, né, é o que as pessoas dizem. Teve uma queda de audiência? Teve uma queda de audiência visível. Sim, eu não discordo, mas vamos ter que concordar que as pessoas estavam aumentando demais do bagulho. Quer ver? Saca só, vamos usar a matemática e suas relatividades, né? A gente teve no episódio 2, 12 milhões de telespectadores assistindo, né? Beleza. 11 milhões no episódio 3. Deu uma queda bonita, né? De 17 para 11, né? Deu uma queda bonita. No episódio 4 caiu ainda mais. No episódio 5 caiu ainda mais. E no episódio 6, que foi aquela boniteza, aquela beleza, não é mesmo? Aquele episódio lindo, a gente teve 10 milhões de pessoas. Mas lembra que lá atrás, na época da terceira temporada, foi um recorde a temporada ter começado já com 10 mil telespectadores? Pois é, era um recorde em 2012. Era um recorde de audiência que poucas séries conseguiram bater na história, entendeu? De pessoas assistindo ao vivo nos Estados Unidos, uma série só. E até hoje, nem os 10 milhões conseguiram bater. Nem o Game of Thrones conseguiu bater isso. E olha que Game of Thrones é foda, meu cara. Game of Thrones é uma parada séria. Sim, tem os artigos que falam que Game of Thrones e The Walking Dead tá emparelhado na audiência. Mas, meus caros, venham cá ver esses dados que eu também pesquisei em várias fontes que mostram que ao vivo esses dados, entendeu, pessoal? Calma aí, vocês vão entender isso aqui. O episódio que mais deu audiência de Game of Thrones foi o último episódio da sexta temporada, né? Que conseguiu cativar 8 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Esse foi o auge da série, até agora, é claro, em audiência. E em qualidade também, né? Porque as pessoas sabem, né? Em qualidade também. Foram 8 milhões de pessoas ao vivo. Aí você me fala, mas só que Game of Thrones é emparelhado com The Walking Dead
recorde na audiência. Como você pode dizer que esses dados aí estão corretos? Bom, eu pesquisei em vários lugares, e vários lugares concordaram em um mesmo resultado, não é mesmo? Mas eu pesquisei mais. A audiência de Game of Thrones, ela não funciona como a de The Walking Dead, em que muitos deles assistem na estreia, no ao vivo ali, lá, ó. Não é bem assim a de Game of Thrones. Muitas pessoas assistem no dia seguinte, nas plataformas como HBO On, HBO Go, HBO Now, essas plataformas. A Fox também tem essa parada, né? E que também soma a audiência do The Walking Dead. Se juntar todos esses dados, dá, tipo, 25 milhões de pessoas assistindo tanto The Walking Dead quanto Game of Thrones. É por aí. E aí eles ficam emparelhados mesmo, entendeu? Mas em audiência ao vivo, como vocês viram aqui, The Walking Dead lidera monstruosamente, e a única série que conseguiu chegar perto disso em audiência ao vivo, né, ao mesmo tempo nos Estados Unidos, foi Lost, que é uma série assim que eu puxo um saco que, meu Deus, Lost conseguiu em sua última temporada bater 12 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas, e na sua season finale, na series finale de Lost, né, os dois últimos episódios bateram em média de 13 milhões de pessoas, 13 milhões e 500 pessoas assistindo Lost, e isso foi o mais perto que a transmissão ao vivo chegou de tocar em The Walking Dead, entendeu? De alcançar The Walking Dead. Então, onde eu quero chegar? The Walking Dead caiu no episódio 6, né? Do episódio 1 até o episódio 6, caiu a audiência? Caiu. Foi visível, né? De 17 milhões, você cair para 10 milhões, é uma queda bonita, é uma queda gostosa, é uma queda visível, não é mesmo? Porém, a série ainda tá no auge, mesmo caindo de 17 para 10, porque ela continua sendo a mais assistida, mesmo caindo de audiência. A gente defende o The Walking Dead, não é mesmo? A gente defende, nós somos chatos. Mas enfim, eu sei que tem muito fã de Game of Thrones que também assiste esse canal. Gente que prefere o Game of Thrones a The Walking Dead. E eu entendo perfeitamente, tá? Eu não estou atacando Game of Thrones, não estou apontando o dedo na cara de Game of Thrones. Os dados dizem que Game of Thrones está emparelhado com The Walking Dead, sim, e é justificável. Tanta gente assistindo nas plataformas, né? No tal do HBO Go e tudo mais. Não é uma transmissão ao vivo que vai fazer a popularidade de uma série, não é mesmo? E Game of Thrones tem uma popularidade gigantesca, sim, e merece muito ter essa popularidade que tem, porque vamos combinar que o negócio é genial, a série é genial. Se você discorda que Game of Thrones não merece o que tem, é porque tu é um fanboy de The Walking Dead, e ser um fanboy irracional é muito feio, tá? É muito feio. Você tem que torcer pelo bem do negócio, entendeu? Você tem que torcer pelo bem, tanto da sua série, quanto da série alheia. E Game of Thrones está no auge porque mereceu muito, uma série que beira a perfeição, eu falo isso sem medo de errar, chegou tão longe assim, chegou longe e mereceu sim. E merece ainda mais de audiência. Merece. Assim como The Walking Dead merece. Então vamos voltar aqui pros dados, né? Os dados que eu falei da queda, mas eu não falei do revide, né? The Walking Dead, antes de terminar a temporada, antes de terminar a mid-season finale dessa temporada aí, The Walking Dead reagiu, né? No episódio 7 já foi melhor a audiência que o episódio 6, e no episódio 8 também foi melhor, né? A gente também sabe que na volta, né, no episódio 9, né, da 7ª temporada, a gente vai ter um grande número nos aguardando também, né? 17 milhões, eu duvido muito, mas com certeza vai ser um número bom. E que 10 milhões ainda é a maior audiência ao vivo da TV, entendeu, pessoal? Então não chorem, Walkers, não chorem, pessoal. E também não condenem Game of Thrones só porque ele é bom. Se tu vem com hate em cima do Game of Thrones só porque ele tá se dando bem, é porque tu é um fanboy, chorão. Game of Thrones merece sim ter uma audiência grande, sim, merece sim, e pronto, acabou. E não é só Game of Thrones não, tem muita série boa aí, então sai da caixa e vai assistir outra série também, porque é assim que funciona a vida, entendeu? Você não entra dentro da caixinha não, você tem que assistir coisa, entendeu? Assiste coisa boa, porque tem coisa boa no mundo, tá? Não é só The Walking Dead que é muito bom não, tem mais coisa por aí, hein? Olha em volta que tem mais. Enfim, esse foi o vídeo falando sobre os números de The Walking Dead, sobre a audiência de The Walking Dead, não é mesmo? Falando
sobre seus altos e seus baixos, falando sobre seus recordes, né? Falando sobre as suas comparações com outras séries, falando sobre essas coisas, entendeu? Eu espero que vocês deixem o seu like se gostou, se inscreva no canal caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas e dá aquela voadeira no sino das notificações, porque você sabe, né? O YouTube rouba vídeos das pessoas, ele não quer entregar não. Então tu acerta o sino aí pra você receber mais vídeos como este. Digam nos comentários se vocês gostaram do estilo do vídeo, se um vídeo maior assim é bom, né? Porque vocês ficam pedindo, né? Faz vídeo maior, faz vídeo maior, faz um vídeo igual aquele do especial do World War. Agora avaliem, meus caros, avaliem decentemente o vídeo. Digam se vocês concordam com as opiniões que eu expressei aqui. E eu vejo vocês na próxima, não é mesmo? Ou nas redes sociais, né? Tá aí na descrição o grupo fechado do Facebook, Twitter, né? Vai lá. Porque se tu for lá, a interação não acaba quando eu digo até a próxima. Falou! Entendeu? A interação não acaba aqui, então vai lá.